estamos aqui com a Rosana, essa pessoa incrível que vai nos contar um pouquinho de como foi o Espaço Manifesto. Para você foi importante participar? Nossa, demais. A presença do Espaço Manifesto e das pessoas que participaram do Espaço Manifesto permearam todo o meu caminho aí, profissional, familiar, tudo. Quer dizer, ele contribuiu, né? Contribuiu com a sua formação. Isso. E, na época você estudava, né? Sim, eu era estudante universitária, né? Já trabalhava na área educacional, trabalhava numa pré-escola que também foi assim... um marco na minha vida, que valorizava muito a arte e a cultura, a AME, né? Então, assim, acho que isso também me levou, né, para o Espaço Manifesto, essa valorização da arte, da cultura. Inclusive, elas pintaram um muro, né? A escola pintou um muro no Projeto Arara. Participava de comunidade eclesial de base, né? Grupo de jovens. Então, assim, marcou profundamente a história da minha vida e acho que de quem participou dela. Eu me chamo Rosana Maria Caviânia, sou professora, né, educadora. Trabalhei em várias escolas particulares, estaduais, municipais, moradora aqui de Mojimirim, participante de vários movimentos na cidade, inclusive, né, o Espaço Manifesto, e estamos aqui na luta. Nasci aqui em Mojimirim, aqui pertinho do Centro Cultural, sempre morei ali na Rua Coronel Leitão, então sempre andando aqui por essa região aqui, né, do Centro Cultural, que foi uma luta e uma conquista dos artistas, né? Então, eu trabalhei na área educacional, tô falando trabalhei porque me aposentei agora, olha só, recentemente, né? Então, sempre fui professora, né? Desde os meus 16 anos de idade, né? Fui vereadora na cidade também, numa fase aí, 97 a 2000, e atualmente trabalho aí em movimentos, principalmente no grupo de mulheres que a gente tem na cidade organizado, que é chamado Mulheres Empoderadas. A cultura, ela está presente na vida da gente, né, Nelson? Quem falar que não usufrui da cultura, então tem que parar de ouvir as músicas, tem que tirar os quadros da sua casa, tem que não assistir mais filmes, né? A cultura está na vida de todo mundo, ela é o pulsar da vida, né? Olha isso aqui, né? Que foi reflexo de uma grande luta. Então, não tem como falar que a cultura não está presente na nossa vida, né? Eu posso não ser uma artista, mas trabalhei com artistas mirins, desde lá da pré-escola, a gente vê a arte presente ali, né? Infelizmente, muitos acabam não desenvolvendo pela valorização, né, ou desvalorização que se dá para a cultura, né, no nosso país, né, enfim. Mas ela é o pulsar da vida, né, ela está presente em todos os momentos da gente. Bom, como uma jovem entusiasmada na época, né, com todo o tempo disponível que a gente tinha, tempo disponível que eu digo é assim, disponível, garra, e para chegar da faculdade 11 horas e nos encontrarmos para pintar um muro, né, dar fundo no muro até de madrugada, com frio, para que o artista, no dia seguinte, estivesse lá pintando o seu quadro, né, do Projeto Arara, e aos olhos de pessoas assim, saboreando aquela arte surgindo naquele muro, e no dia seguinte a pessoa falando também, olha, você passou lá, você viu aquele quadro, então com toda essa garra e participando também de grupos de jovens, de comunidades eclesiais de base, até da própria PUESP. Eu não sei se você lembra, no momento da discussão do surgimento do Espaço Manifesto, a PUESP abriu a sua sede para a gente não tinha onde ir. Tá conversando assim, né? Então, tinha uma casa, a sede delas era ali na Ulua Sintra, da PUESP, eles abriram aquele espaço para a gente. De lá a gente fazia as nossas reuniões, né? Então, participando desse grupo de jovens, de comunidades, de movimentos estudantil. Então, comecei a me envolver com esse grupo, né? E lá na sede da PUESP, das reuniões, e mais como grupo de apoio mesmo, entusiasmada assim com a arte, com a cultura, que eu acho que é a vida, que é o reflexo da sociedade, né? Sim, um grupo de apoio ali para fazer tudo, faz tudo. O que pintava o muro, dava fundo no muro, na verdade, o que ia atrás de patrocínio para tinta, o que aqui ia lá quando a gente fazia a mostra de arte, né, lá no Monsenhor Honório, por exemplo, limpando, organizando a estrutura, estando presente nas salas, né, olhando, desmontando, montando, né, organizando aqui as apresentações, limpando esse espaço, né, que era o antigo fórum abandonado, não é isso?
Eu me lembro muito bem do corpo de bombeiros jogando água nos escombros e a gente com a vassoura limpando para que no dia seguinte acontecesse a apresentação, né, de artistas, e que era uma reivindicação, né, do Centro Cultural, do que esse espaço fosse transformar-se num centro cultural, que se transformou, né? Isso é bem gratificante, né? Olha, um projeto que me marcou muito foi o Projeto Arara, que foi esse dos muros da cidade, né? Então, eu me lembro do frio, da gente pintando o muro com aquele frio. Eu me lembro de artistas, assim, eu me lembro de artistas que, ao pintar o muro, eles arrumaram serviço, emprego e renda. A cultura é emprego e renda. Eu acho que o que o artista mais quer é viver da sua arte, né? Não é sobreviver, é viver da sua arte. E ao pintar o muro, ele era chamado para pintar casas, residências, paredes de salas. Eu não sei se você lembra da artista até de Mogi Guaçu, Jesus. E aí ele falava assim, então isso me marcava profundamente assim, puxa vida, que legal, né? A gente está fazendo algo que está valorizando esses artistas que às vezes estavam esquecidos, né? Assim, eu acho que a arte, a gente não leva a cultura para as pessoas, tá? Eu acho que a gente deixa a cultura aflorar. Ela está lá, ela está em todo lugar. E a gente, ou o poder público, ele dá espaços e incentivos para que essa arte floresça, né? Então, ver essa arte florescer e alguns artistas sobreviver dessa arte, é isso que ficou na minha memória, né? E conversas e risadas, e aqui nos escombros, né? Eu lembro do corpo de bombeiro quando ele veio com as mangueiras, né? Sugando água aqui, que era tudo abandonado, né? Eu sempre morei aqui. E assim, a farra, no bom sentido das pessoas, com vassoura, varrendo, jogando, né? Aí os bombeiros jogavam água e o pessoal tirando tudo aquilo. Isso era muito animador, muito assim... É isso que eu lembro, dessa parte assim gostosa, sabe? Olha, eu acho que o Espaço Manifesto, ele foi um movimento simbólico, tá? Foi algo que ficou para a história e que ele incentivou a criatividade, a diversidade. E eu vejo que artistas estão presentes aí no dia a dia ainda, né? E essa diversidade presente. Então, acho que o Espaço Manifesto foi isso, foi um movimento que incentivou esse pulsar da cultura, né? E que eu vejo que é tão necessário hoje em dia também, né? Porque a gente vê uma desvalorização, né, da arte, da cultura, e eu vejo os artistas se organizando novamente, temos grupos na cidade também, né, se organizando, e eu vejo o centro cultural sendo assim mais utilizado, né? O Pulsar agora mesmo estava tendo uma atividade ali na praça, né? Então acho que isso que é necessário, e esse pulsar ir para todos os lugares da cidade, né? E a valorização dessa diversidade, isso que eu acho importante. Então acho que esse momento aqui, que é história, nós estamos contando a história, né? Mas eu acho que é a história, como é que diz? A história que o Espaço Manifesto não abarcou, digamos assim, né? A nossa geração está aqui, nós sabemos dessa história, mas muita gente não. 30 anos, né, Nelson? 30 anos se passou, a minha filha, por exemplo, não sabe da organização, não sabe do que a gente fez, e ela está nessa idade que eu tinha, participando de outros movimentos, o meu filho também. Então acho que a gente está contando essa história, e às vezes a gente também não tem a dimensão do que o Espaço Manifesto abarcou, do que ele fez na vida de certos artistas e pessoas, né? Então acho importante isso. Sim, existe o espaço, o artista esse nome Espaço Manifesto veio até de um artista da época, né, a gente tentando discutir o nome, e assim, eu acho que a arte se manifesta em todo lugar, e eu vejo que tem alguns grupos se formando, né, na cidade de artistas também. Então, o Espaço Manifesto está em todo lugar, né? A arte se manifesta em todo lugar, é preciso a gente valorizar esse pulsar, essa alegria. A arte é emprego, a arte é renda, a arte é vida, né? Então, ela está se manifestando em todo lugar. O que precisa é de espaço, é de valorização, é de incentivo. E a arte hoje tem um papel fundamental para mim, que é do reencontro, tá? Do reencontro no mundo digital, certo? E pós-pandemia, né, parece que as pessoas se isolando um pouquinho cada vez mais. E como é bom quando a gente vai numa apresentação e encontra uma pessoa,
né? Você compartilha alegria, você compartilha tristezas. Então, eu acho que a arte hoje em dia tem um papel fundamental, que é do reencontro, né? Na arte a gente reencontra, na arte a gente compartilha alegrias, tristezas, e os espaços públicos, eles precisam ser ocupados dessa forma. Nossa, eu acredito que ele pode ter uma continuidade. Não sei se conosco, assim, presentes ali como a gente foi, mas com artistas que se organizam agora. Eu vejo muitos grupos, por exemplo, tem a Rádio Sucata, não é? Tem o Colar, se eu não me engano. Tem uma casa também, que acho que de cultura, que estão fazendo um tombamento, não é? Então, assim, eu acho que sim, eu acho que tem muitos artistas que participaram lá do Espaço Manifesto que estão participando ali. E eu não sei se a organização teria esse nome, mas eu vejo que os artistas estão se organizando, sim. O maior legado, eu acho que é isso, que é a participação dos artistas junto com pessoas que usufruem da arte, digamos assim, né? E que valorizam, e para mim ele foi um movimento histórico e um movimento de pulsar da cultura. Um movimento até reivindicatório em alguns momentos e um movimento que irradiou a cultura para a cidade. E as pessoas nas suas localidades foram trabalhando a cultura, o que elas aprenderam ali no Espaço Manifesto. Eu acho que isso foi um legado. Para mim, o legado foi levar o que eu aprendi lá, das discussões, dos momentos, para a minha profissão, né, enquanto educadora, e para a minha vida política até, porque não? Porque quando vereadora a gente discutia lá o fundo, o FAIT, que foi na época o Fundo da Cultura, deve ter, não deve ter, deve existir, não deve existir, quanto que tem que ter de verba para a cultura, o Conselho Municipal da Cultura, ele deve ter a participação da sociedade, não deve. Então essas discussões permearam toda a minha vida. E eu acho que permearam a minha vida das pessoas, nas suas vários campos de trabalho, né? Na arte ou não. Assim, eu aprendi a ser diversa. E eu acho que quem participou desse movimento também, né? Então acho que é a diversidade que trouxe para mim, para muitas pessoas, né? Eu assisto a Banda Lira e me emociono tanto quanto eu me emocionei, por exemplo, na Estiva Gerbe, com a apresentação dos indígenas lá na Feira da Arte Indígena, que me parece que está até para ver, para Mojimirim. Então, eu acho que é isso que a cultura, que o Espaço Manifesto trouxe, é esse legado da diversidade, da valorização, da união e da valorização da cultura. É isso. Então, olha, gente, conversamos com a Rosana, essa pessoa maravilhosa, de longa data, que a gente conhece há muitos anos. E você gostaria de deixar um recado para as pessoas? O que eu gostaria de deixar é que a arte, a cultura está presente em toda a nossa vida, deve ser valorizada com toda a sua diversidade, criatividade, imaginação, emprego e renda que ela tem a oferecer para os mojimirianos e para o nosso país. Muito obrigada. É isso.